Olá, meus queridos, a paz de Cristo Jesus. Estamos aqui de volta para transmitirmos a nossa série de pré-aulas de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos incumbidos de transmitir a lição de número 9, que tem o título Uma Visão Bíblica do Corpo. Estamos aqui em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Amados, nós temos aqui a honra de superintender a Escola Bíblica Dominical e nós compartilhamos aqui semanalmente vídeos para compor, ajudar você aí na sua sala de aula. Nós congregamos aqui na Assembleia de Deus na Rua São Geraldo, em Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro. Igreja essa presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves. Te convido, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho de notificação e compartilhe com seus irmãos, deixe o seu comentário, deixe o seu like, porque isso é muito importante. Essa ferramenta vai compreender que toda vez que você deixa o seu like, ela compartilha com várias outras pessoas. Isso significa dizer que outras pessoas estarão sendo abençoadas tanto quanto você. Vamos para a nossa aula de hoje, uma visão bíblica do corpo. A proposta de transmitirmos essa lição com esse título está dentro de 3 tópicos que vai compor esse tema geral, uma visão bíblica do corpo. Primeiro tópico vai falar sobre, vai ensinar a criação do ser humano, como foi criado o ser humano. O segundo é expor a visão bíblica do corpo. E terceiro e último é contrapor a visão secular do corpo. Nós temos uma leitura bíblica em classe, você pode ler todo esse texto porque é muito importante, está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 12 ao 20. O texto áureo da nossa lição de hoje diz assim, está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, e a parte B do verso diz assim, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. A verdade prática diz assim, o corpo é templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Logo, por aí nós compreendemos que não se deve fazer do corpo o que quer, porque o corpo foi criado para um objetivo que nós já vamos ficar sabendo aqui. Diante desse advento aí do feminismo, isso nós temos aí muitas matérias, nós temos muito material para falar e refutar todo esse pensamento e ideologia, essa narrativa criada através dessa ideia do feminismo. Não somos contra as mulheres, também não somos contra as pessoas, mas nós defendemos a palavra de Deus, nós somos contra as práticas do pecado, pois Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Vamos para a leitura, vamos para a nossa lição de hoje. A palavra-chave é corpo. Primeiro tópico diz assim, a criação do ser humano, a origem da raça humana. Qual a origem da raça humana? Qual a origem do homem? O homem aqui está sendo criado por Deus. Deus cria o homem do pó úmido da terra e após criar o homem, formar aquele vaso, aquele boneco, Deus sopra nas narinas ou nos narizes do homem e ele torna-se alma vivente, colocando ali nele alma e espírito. Nós compreendemos a criação do ser humano, um ser humano composto de espírito, alma e corpo. Nós somos tricotônimo. E interessante lembrar que Paulo deixa muito bem claro que somos bipolares, somos bipolares e tricotônimo. Tricotônimo porque somos compostos de espírito, alma e corpo. Então somos tricotônimo. Mas como bipolar? É porque nós somos identificados como corpo físico e corpo invisível. A igreja visível e a igreja invisível. A igreja que se vê, que é palpável, e a igreja que não é palpável. A igreja organização e a igreja organismo. A origem da raça humana, o homem foi feito a sua imagem, segundo a sua semelhança. O homem foi feito Deus olhando para o homem. Essa foi a constituição do ser humano.
O ser humano, Deus olha na formação, olhando para o homem, sopra espírito de vida e ele torna-se alma vivente, tornando-se tricotônomo. É interessante. E o que é o corpo? Qual o valor do corpo para o homem, para a raça humana? O corpo é o invólucro da alma e do espírito. É interessante que o corpo, para ser a proteção, o invólucro ou a bainha da alma e do espírito, é importante que ele seja conservado em santidade, porque o que está dentro de nós saiu de Deus. Deus soprou aquilo que é dele para dentro de nós. Importa que nós sejamos, este corpo, ele permaneça santo, apropriado, limpo para a habitação daquilo que é de Deus. Isso foi da criação do homem. A queda e restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas do de nosso ser foram afetadas pelo pecado. Romanos capítulo 7, versículo 20 ao 23. Eu dou aqui as referências bíblicas, eu não vou ler porque não dá tempo. Conforme a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, embora constituído de 3 substâncias, o ser humano foi afetado em um elemento em constituição humana. Ela será afetada inteiramente. Nessa perspectiva, a vida espiritual pode estar desassociada do seu corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, versículo 20. Então, o corpo, esse negócio de descartar o que Deus só quer o coração, que é a sede da alma. Deus só quer o coração. E não se preocupa com isso. Deus só quer a alma. Não se preocupe com o seu corpo. Isso é uma utopia. Isso é irreal. Deus quer que mantemos intacto, santo, tanto o nosso corpo como a nossa alma. Deus quer o espírito, alma e corpo. E o que é espírito e alma? Eles constituem-se em um só a partir do momento em que nós saímos desse corpo. A única coisa que separa esses 3, corpo, alma e espírito, é a morte. A morte separa porque o corpo é sepultado, o espírito e a alma tornam-se um só e passa para a eternidade. Se for um salvo em Cristo, para o paraíso. Se não for um salvo, vai para o Sheol ou Hades, um estado intermediário. Então vamos lá. Deus criou o ser humano e o constituiu de corpo, alma e espírito. O corpo é interessante, muito interessante, que quando é comparado o corpo a templo, a casa, tabernáculo, é muito interessante isso aí. A figura do tabernáculo no Antigo Testamento, ele tinha o pátio exterior, tinha a tenda, lugar santo, e o lugar santíssimo, que era o lugar onde estava a arca da aliança, o lugar de maior intimidade, o lugar de maior intimidade com Deus estava no lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança. Lugar de habitação, a presença de Deus, kavod, onde estava a glória de Deus, manifestava-se a glória de Deus. Então o pátio exterior tinha contato com animais, com dejetos de animais. Era necessário um trabalho constante para limpar todo o pátio exterior, para que tivesse efeito os sacrifícios nos lugares mais íntimos de Deus, no caso do tabernáculo, no lugar santo e no lugar santíssimo, o lugar mais íntimo do tabernáculo, lugar da presença de Deus, kavod, da glória de Deus. Então o corpo é comparado com o tabernáculo, que o lugar exterior corresponde ao corpo humano, o lugar santo corresponde à alma e o lugar santíssimo corresponde ao espírito. É muito interessante isso aqui. Há quem diga que o corpo humano dá-lhe a conhecer, o corpo humano conhece o mundo, as coisas materiais desse mundo. A alma faz conhecer a si mesmo. Com a alma eu conheço a mim mesmo e com o espírito eu conheço a Deus.
é interessante essa nossa parte tricotoma, que o meu corpo físico faz conhecer o mundo. A minha alma me faz conhecer a mim mesmo e o Espírito me faz conhecer a Deus. A visão bíblica do corpo, a parte exterior do homem, que é aquilo que a gente chamado de soma, o corpo, ela precisa estar intacta, pois Deus se preocupa, templo do Espírito Santo, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito? Porventura, Deus aceitaria dividir o seu corpo com uma prostituta? O texto aqui aborda exatamente essa questão da prostituição, que abarca toda essa ideologia de hoje, que faz menção desse liberalismo, dessa libertinagem de entregar o seu corpo aos prazeres da vida, essa questão do hedonismo, essa questão do narcisismo e de toda esta entrega aos prazeres deste mundo, os prazeres da carne. Quando a palavra de Deus diz que o corpo, a carne ou o corpo do pecado, ele não está dizendo que o nosso corpo já é condenado ao pecado. Ele está dizendo que as ações do pecado, elas acontecem a partir do corpo. Você tem o domínio sobre isso, nós temos o livre-arbítrio, mas o que nós vamos fazer com esse corpo? Vamos entregar esse corpo ao pecado? Esse mesmo Paulo que chama o corpo, de corpo do pecado, ele explica muito bem a situação, a guerra, a batalha no seu interior, mas ele ensina muito bem dizendo que não entrega o seu corpo ao pecado, ele o subjuga, de forma que ele o domina e não entrega ao pecado, mas ele procura andar dignamente como foi chamado. Templo do Espírito Santo, o Espírito Santo jamais habitaria num corpo onde esse corpo está imundo. O nosso corpo, Deus quer o corpo, a alma e o espírito. Este corpo será transformado no arrebatamento da igreja. Então este corpo tem valor para Deus. Não se entrega o corpo ao pecado, porque quem destruir esse corpo, Deus o destruirá. Isso fala também a respeito de aborto, fala de todas essas ideologias aí que andam na contramão da palavra de Deus. Então somos templo do Espírito Santo, casa de Deus. Na casa de Deus não pode habitar imundície. Deus não divide a sua casa com demônios. Deus não divide a casa, não recebe hóspede do mal, maligno, não aceita, não tem parceria, não tem sociedade com entidade maligna. Então onde Deus habita é só dele, é corpo, alma e espírito. Se alguém pensa o contrário, que pode compactuar ou fazer pacto do corpo com demônios e entregar a alma para Jesus, está enganado. Não funciona assim. Deus tem ciúme, Deus quer corpo, alma e espírito. Seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo é onde abriga a habitação de Deus, é o invólucro da alma. Se você perceber o seu corpo representado pelo átrio exterior do tabernáculo, você vê que ali o corpo ele está exposto, não tem cobertura. Ele representa a parte exterior do tabernáculo, mas a parte santa que representa a alma, ela já tem uma cobertura, uma tendazinha por cima, porque a alma representa a parte interior, e o lugar santíssimo também tem a cobertura, tecidos por cima, que representa o espírito, também faz parte da área interior. Glorificado na ressurreição, o corpo será glorificado na ressurreição. Paulo gasta
um capítulo inteiro na sua primeira carta, capítulo 15, para falar, né, da corrupção do corpo e também da regeneração, da transformação desse corpo. É interessante quando ele diz que aquilo que é mortal, importa que o que é mortal se revista da imortalidade e o que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Porque quando isso que é mortal se revestir da imortalidade e o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragado foi a morte pela vitória. Onde está, o morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, o teu poder? O poder da morte, né, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que o Senhor nos deu a vitória por intermédio de Cristo Jesus. A visão secular do corpo, aí é onde nós temos aqui a questão do hedonismo, né? A questão do hedonismo e o narcisismo. Enquanto o hedonismo é uma entrega aos prazeres da carne, prazer por prazer, sem objetivo, mas entregar totalmente, fugir das aflições, se entregando aos prazeres, a viver uma vida dissoluta, uma vida entregue aos prazeres, as concupiscências da carne, aonde vem toda a confusão que Paulo narra. Então, essa ideia aqui, essa visão secular do corpo aponta para isso, para o hedonismo, para o narcisismo, onde as pessoas fazem de tudo, um amor a si próprio, um amor à sua aparência, o seu corpo, de forma desacerbada, quer chamar a atenção. Ele se acha o tal, espelho, espelho meu, aquela coisa fora do comum, a aparência, a vender uma imagem, vender uma forma física a qualquer custo, quer a qualquer custo apresentar um corpo que seja aceito nessa sociedade e de forma estimada pela visão, por essa ótica narcisista, por essa ótica hedonista. Mas na verdade o corpo, a visão bíblica do corpo é guardar o corpo em santidade e não em digamos assim, fazer com que o seu corpo, fazer alguns procedimentos para que seu corpo seja bem aceito na imagem que é vendida hoje na sociedade. Não, o Senhor está preocupado. O Senhor quer a visão desse corpo, mas é um corpo santo. Sede santo, porque o vosso Senhor é santo. Erotização e libertinagem. Fazer do corpo, né? Aqui, ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade, portanto, não se trata de algo impuro. O sexo não é pecado, o sexo não é um instrumento de pecado. Deus não criou o sexo para o pecado. É o mau uso do sexo que se torna pecado. Há quem diga que em cima, alguém fez um comentário em cima das palavras que foram faladas, que aquele que deita com uma prostituta forma corpo com ela. Ou seja, e ainda Paulo diz: não entregue o seu corpo a uma prostituta, não forme. E Salomão fala muito bem sobre isso aí. E alguém fez um comentário dizendo que o perigo de formar um corpo com uma prostituta é que aquele que se deita com uma prostituta está se prostituindo com todos aqueles homens que ela já se deitou. Ou seja, é como se ele pegasse uma bagagem, é como se ele pegasse uma legião de prostituição em cima do seu lombo, porque formou o corpo com ela, que ela já formou o corpo com tantos e tantos homens. É como se ele tivesse em coito ou deitando com todos aqueles homens. Eu achei super interessante essa abordagem, essa visão, esse comentário desse homem. Liberdade e autonomia. A Bíblia, ela atesta o homem que é dotado de livre-arbítrio. Gênesis 2:16 ao 7. O homem tem direito de escolha. Paulo diz: tudo me é lícito. Lícito quer dizer licitude. Eu vou e eu tenho acesso.
Mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Paulo está dizendo o autocontrole, o autodomínio é necessário. É um dos frutos, é um fruto do Espírito Santo. Devemos nos controlar e guardar o nosso corpo em santidade ao Senhor. A visão bíblica do corpo é essa: o corpo é importante para Deus, em guardar em santidade. Não é essa questão de andar fazendo procedimentos, vender uma imagem que seja aceita nesta sociedade ou chamar a atenção da mídia, chamar a atenção das pessoas. Não, o corpo santo chama a atenção de Deus, porque é templo do Espírito Santo. Deus não habita em lugar, em chiqueiro de porcos. Deus não habita em porcaria, e a gente torna-se imundo quando nós entregamos o nosso corpo a todos esses deleites, a todas essas prostituições, a todas essas concupiscências da carne e hedonismo. Fique com Deus, Deus abençoe e até a próxima, assim querendo o Senhor.